Boa noite. Boa noite. Ato do MTST fecha vias importantes de São Paulo. Manifestantes pedem moradia. Estado de São Paulo registra a menor taxa de homicídios para o mês de maio desde 2001. Dilma e Alckmin fecham um acordo de mais de 700 milhões de reais para combater a crise hídrica. Aumenta o desemprego no país e o comércio paulista já registra 20 mil demissões este ano. Mais da metade das reclamações contra as polícias civil e militar feitas à ouvidoria nos 5 primeiros meses do ano se refere à qualidade do atendimento. Alguns casos começam nas ligações para o serviço 190, mas a PM diz que 80% das ligações não são de emergência e atrapalham o atendimento. Por segurança, esta mulher não quer aparecer. Ela conta que estava sendo ameaçada pelo ex-marido e ligou para a polícia militar. A expectativa era que a viatura chegasse rapidamente, mas não foi o que aconteceu. E o pior, os policiais, segundo ela, sequer chegaram a ir ao local da ocorrência. Venha rápido. Ela falou, não, já estou mandando. Eu falei, posso desligar? Ela falou, pode. Aí eu desliguei. Ele começou para lá, para cá, rodando, falando baixaria, falando de mim, sabe, ameaçando. Falei, não vieram ninguém. A gente consegue buscar no judiciário as garantias que a protejam e que a cerquem de cuidados, mas quando precisa ser efetivada essa questão, você se vê vulnerável, você se vê totalmente desprotegido. De janeiro a maio deste ano, a ouvidoria da polícia registrou 413 reclamações contra as polícias civil e militar. 253 delas sobre a má qualidade do atendimento da PM. Mas nem todas, segundo o órgão, estão relacionadas ao serviço 190. O Centro de Operações da Polícia Militar recebe cerca de 40 mil ligações por dia, mas apenas 20% delas são consideradas de emergência. São ligações de todos os tipos. Polícia Militar, emergência? Alô, polícia, por favor. Eu fechei a porta aqui, a chave quebrou. O que eu devo fazer? Não entendi, senhor. Fechou a porta de onde, senhor? A porta de casa. Só ligar para um chaveiro, senhor. Situações que só atrapalham o serviço dos policiais e podem comprometer os casos que realmente são de emergência. Isso é interessante que seja passado justamente para que o cidadão tenha consciência de que o serviço 190 é para emergências policiais e que ele foque sempre esse atendimento em situações de risco e de emergência que ele esteja passando. Em nota, a Polícia Militar informou que o caso da mulher que estava sendo ameaçada pelo ex-marido, como mostramos na reportagem, está sendo apurado pela Corregedoria. O Estado de São Paulo registrou em maio a menor taxa de homicídios desde que começou a ser calculada em 2008. Com essa redução, a taxa de homicídios dos últimos 12 meses, de junho de 2014 a maio de 2015, ficou novamente abaixo do número considerado endêmico pela OMS, que é de 10 mortes a cada 100 mil habitantes. O índice foi de 9,69 casos a cada grupo de 100 mil residentes na cidade de São Paulo. Os latrocínios, roubos seguidos de morte, também registraram queda no mês de maio no estado. Foram 29 casos contra os 33 do mesmo mês de 2014. Os roubos em geral caíram 17,12% e os roubos de veículos recuaram 31,6%, quando foram registrados 2.843 casos contra 4.159. O indicador está em queda há 12 meses consecutivos na cidade. O índice de maio deste ano é o menor desde 2008. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto protesta em São Paulo e interdita importantes vias da capital. Segundo a Polícia Militar, o ato reúne entre 2.000 e 3.000 pessoas, mas de acordo com os organizadores, são cerca de 30 mil manifestantes. O MTST e diversos movimentos sociais se reuniram em uma manifestação que teve início no vão livre do MASP na Avenida Paulista. O trajeto previamente definido teve paradas simbólicas. O primeiro ponto foi o prédio onde fica o escritório da Presidência da República em São Paulo. Os dois sentidos da Avenida Paulista foram bloqueados e o trânsito ficou muito complicado no fim de tarde. Os manifestantes também desceram a Avenida Rebouças no sentido da Marginal Pinheiros.
Já aqui na Avenida Faria Lima, os manifestantes fizeram um protesto em frente à Federação Brasileira de Bancos. O ato de hoje foi marcado para protestar contra o ajuste fiscal do governo federal, que, segundo o MTST, prejudica os mais pobres. E também contra uma série de medidas impopulares do Congresso Nacional, mas principalmente contra o corte de orçamento, que prejudica a construção de moradias populares. Esse ano não foi contratada nenhuma moradia pelo programa Minha Casa Minha Vida, pelo ajuste fiscal. Os bancos continuaram recebendo juros, não é? Não se taxou grandes fortunas, ou seja, nós estamos sendo penalizados por essa crise. Nós não aceitamos que a crise recaia em corte de direitos, em ataque à previdência, a seguro-desemprego e muito menos em cortes na moradia e na educação, né? Esse é o motivo que nós estamos nas ruas e vamos continuar nas ruas enquanto não se reverter essas políticas antipopulares, tanto do Congresso Nacional como do governo. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, nega que Lula esteja sendo investigado. Ele se manifestou diante da repercussão de uma estranhação na justiça envolvendo o ex-presidente. Tudo começou com um habeas corpus preventivo em favor de Lula, impetrado pelo consultor Maurício Ramos Tomás. O desembargador João Pedro Gebran Neto negou o pedido. Disse não existir fundamentação legal, nem informações concretas sobre uma ameaça ao direito de ir e vir do ex-presidente. Classificou como uma aventura jurídica o habeas corpus e comentou que a medida expôs o ex-presidente. O consultor argumentava que Lula estaria na iminência de ser preso, o que ele buscava evitar com o habeas corpus. Maurício é conhecido nos tribunais por apresentar ações em nome de terceiros, mesmo sem ter sido autorizado. Já houve habeas corpus semelhantes em favor do empresário Marcos Valério e do ex-deputado Roberto Jefferson, condenados no mensalão petista. Em nota, o Instituto Lula garantiu que o ex-presidente não tinha qualquer envolvimento com o documento e que instruiu advogados para não reconhecer o pedido na justiça. Por causa da grande repercussão no caso, o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, soltou uma nota negando que o ex-presidente esteja sendo investigado. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e a presidente Dilma Rousseff assinaram um acordo para o financiamento federal de obras de interligação entre as represas Jaguari e Atibainha. Alckmin destacou que é dever dele e de Dilma serem parceiros, já que o dinheiro público de São Paulo não é do PSDB, assim como a verba federal não é do PT. Alckmin e Dilma comemoraram com um brinde de copo d'água. O BNDES deverá liberar 747 milhões e 400 mil reais. A obra será feita pela Sabesp e irá interligar as represas Jaguari, na bacia do Rio Paraíba do Sul, e Atibainha, na bacia do Sistema Cantareira. Com um custo total de 830 milhões de reais, deve ficar pronta em 2017. Alckmin voltou a descartar a possibilidade de um rodízio no abastecimento de água e disse que o Estado está preparado para a seca. Segundo o governador, a interligação entre as represas é estruturante para garantir a segurança hídrica do Estado. Dobra a capacidade de reservação de ambos os sistemas, passa de 1 bilhão para 2,1 bilhões de metros cúbicos por segundo. Diminui vulnerabilidade à medida que nós aumentamos a reservação. Quando chover, guarda, quando precisar, usa. Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, considera um erro estender o reajuste do salário mínimo aos aposentados. A medida foi aprovada ontem, mas precisa passar pelo Senado. O governo é contra a proposta e alega que pode comprometer as contas públicas. Segundo o Ministério da Previdência, haveria mais de 9 bilhões de reais em gastos extras por ano. Eduardo Cunha entende que a Câmara passou dos limites e colocou o ajuste fiscal em risco. Essa aprovação de ontem, ela realmente causa um prejuízo ao país, foi feita de uma forma equivocada. É bom que a gente chame a consciência que tudo tem um limite. Ontem, de uma certa forma, se chegou a um limite daquilo que não deve ser feito. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre mais essa derrota do governo Dilma na Câmara. Não é preciso fazer muito esforço para perceber que a relação incestuosa do governo com o Congresso sofre uma pane. Numa nova emboscada parlamentar, deputados governistas se juntaram aos oposicionistas para aprovar na Câmara uma emenda que estende a todos os aposentados a política de reajustes do salário mínimo.
Esta gentileza vai custar aos cofres do Tesouro Nacional 9 bilhões de reais. O problema da engrenagem do governo no Congresso é de combustível. A Casa Civil de Aloysio Mercadante retém nomeações para cargos federais que a coordenação política de Michel Temer tinha prometido aos aliados. E a Fazenda de Joaquim Levy sentou em cima de 5 bilhões em emendas parlamentares, cuja liberação os aliados do governo exigem. Esse toma lá da cá, essa disfarçatez, sempre existiu com o FHC, com Lula, com todo mundo. Mas houve um tempo em que as pessoas tinham uma preocupação em ocultar os seus movimentos. Hoje virou tudo um grande balé de elefantes. Ao longo dos anos, foi se perdendo algo que é essencial na política. Perdeu-se o recato. Com a impopularidade de Dilma, esse fenômeno se potencializou. O alimento que Dilma oferece aos seus aliados no Congresso é o mesmo. A diferença é que agora os congressistas comem com as mãos. Boa noite. A seguir, taxistas contra o Uber. Categoria fez protesto na França e levou o caos ao trânsito. E o desemprego no comércio brasileiro. Só em São Paulo, a crise no setor já cortou 20 mil vagas neste ano. Quem quer fazer uma jogada campeã na hora de trocar de carro, tem que conhecer o Onix Seleção. Só ele tem o Chevrolet MyLink. Controle de som no volante, rodas de liga leve, farol de neblina e agora com reforço de peso. Taxa zero em 24 vezes. E nas concessionárias Chevrolet você encontra ainda mais ofertas com taxa zero. Venha correndo aproveitar. É só até domingo. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Ela fala sobre assuntos que envolvem o mundo jovem, sempre com um tom bem descontraído, em seu blog que tem milhões de inscritos. Hoje, no Todo Seu, eu recebo a divertida e famosa blogueira Kéfera. Tem mestres da gastronomia com o chefe Volney Miguel. No musical, Rosa Passos, a Rosinha que canta bossa nova como ninguém vai estar com a gente. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite, e eu estou aqui te esperando, você sabe. O paulistano teve mais um dia gelado. Neste momento, os termômetros da capital marcam apenas 14 graus e vai esfriar ainda mais ao longo da madrugada. Amanhã o sol volta a aparecer, mas não vai esquentar muito não durante o dia. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Segundo os meteorologistas, essa próxima madrugada pode ser a mais fria do ano até agora aqui na Grande São Paulo. Para amanhã, o sol predomina em todo o estado, mas aqui na faixa leste o dia ainda terá muita nebulosidade. O tempo volta a ficar firme e as temperaturas até sobem um pouquinho mais em relação a hoje. Na Grande São Paulo, as madrugadas ainda serão bem geladas, com expectativa de recorde de frio. O dia pode amanhecer com nevoeiro e durante a tarde, com o tempo mais aberto, as temperaturas ficam amenas. Nessa madrugada aqui na capital, a mínima deve ser só de 11 graus. Durante o dia, a máxima chega aos 20. No fim de semana, o sol aparece entre algumas nuvens e faz até 21 graus no sábado e 22 no domingo, ainda com noites bem geladas, com temperaturas na casa dos 10 graus. A crise econômica tem provocado estragos no comércio. Com a queda nas vendas, as lojas cortam custos e dispensam funcionários. Segundo a Federação do Comércio do Estado, já foram 20 mil demissões no setor somente neste ano. Cícera foi hoje ao centro de São Paulo na tentativa de conseguir uma oportunidade de trabalho.
Há um ano, a ex-gerente de loja busca uma recolocação no mercado, mas está desanimada. Vai demorar, não tem vaga, você não pode escolher seu salário. É um salário aquilo ali, comissão extremamente baixa. Mesmo você tendo uma faculdade, assim, está ruim, o mercado está ruim, muito ruim. Os números da FEComércio mostram que de janeiro a abril deste ano, o saldo de empregos formais no comércio na região metropolitana de São Paulo e aqui na capital segue negativo em cerca de 20 mil vagas. Este é o pior cenário desde 2008, quando a pesquisa começou a ser elaborada. Os setores de vestuário e calçados e as concessionárias de veículos são os mais afetados pela crise, onde há o maior número de demissões. Já os setores ligados aos bens essenciais, como as farmácias e os supermercados, em que as vendas ainda mostram fôlego, houve um pequeno aumento no número de contratações. Setores que ainda mostram vendas boas, relativamente boas, obviamente, eles acabam mantendo emprego, conseguem segurar ali os funcionários. O empresário do comércio não vislumbra um cenário muito melhor no curto prazo, não imagina que ele vai ver uma melhora nas vendas num prazo relativamente curto, aí de 1 ano até 2 anos, em alguns casos, alguns setores que estão enfrentando mais dificuldade, ele passa a ter que revisar o quadro de funcionários e isso, infelizmente, leva ao aumento do desemprego. Neste shopping popular em Santo Amaro, na zona sul da capital, os comerciantes buscam alternativas para driblar a queda nas vendas e tentar evitar a dispensa dos funcionários. A alternativa é baixar os preços e partir para as promoções. Foi o que fez esta loja de roupas. O que tem contribuído mais é um produto com preço mais atrativo. Você perde um pouco no valor da peça individual, mas você ganha na quantidade de venda. É o que tem feito a diferença pra gente. É difícil comprar, então a gente tem que aproveitar para comprar agora. Eu não tenho comprado muita coisa, eu tenho evitado gastar somente o necessário. Não dá para ficar gastando, a gente até tem vontade, eu pelo menos também tenho. Mas não tá dando, fazer o quê? Tem que segurar, a crise está aí. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, fala sobre esta onda de demissões. O comércio não é o único setor que vem demitindo. Na indústria e na construção, a situação é bem pior. Nem os serviços estão escapando, que é um setor que ainda mantém alguma expansão. De acordo com o IBGE, a taxa mensal de desemprego chegou a 6,7% em maio, a maior para o mês desde 2010. Em maio do ano passado, estava em 4,9%. Era uma situação de quase pleno emprego. O quadro é mais grave entre os mais jovens. O desemprego na faixa de 18 a 24 anos bateu em 16,4%. A pior está sendo muito rápida. Outro levantamento do IBGE, a PNAD contínua, que é mais ampla e deve substituir essa pesquisa mensal, mostrou o desemprego geral em 8% no trimestre encerrado em abril. E essas pesquisas ainda trazem um outro dado preocupante, que é a queda de renda em termos reais. Segundo a pesquisa divulgada hoje, a massa real de salários, já descontada a inflação, caiu 5,7% sobre um ano atrás e 1,9% em relação ao mês anterior. É muito. É uma queda forte do poder de compra da população, o que reduz a demanda, bate direto no resultado das empresas e só pode provocar mais desemprego. É essa a expectativa. Tem muitas empresas trabalhando no limite, segurando como podem. Aí vem mais aumento de impostos, desaceleração maior das vendas, mais aumento dos juros, crédito mais caro. Nessas condições, o que se pode esperar é que o desemprego cresça mesmo, reforçando o atual ciclo negativo da economia. Mais que isso, o desemprego é um dos fatores que podem atrapalhar depois a retomada. As empresas só voltam a contratar quando percebem uma reação efetiva do movimento, das vendas. Para haver essa reação, é preciso que as pessoas tenham como consumir. E o desemprego alto não facilita muito, não é mesmo? Até quem não está sendo atingido diretamente fica mais cauteloso. Eu volto na segunda. Até lá. Taxistas franceses fazem greve e provocam caos em Paris e em outras cidades. O protesto é contra o aplicativo Uber. Os taxistas bloquearam cerca de 30 pontos estratégicos de Paris, como os acessos aos aeroportos Charles de Gaulle e Orly e a estação de trens Gare du Nord. Motoristas mais exaltados furaram e queimaram pneus e chegaram a agredir motoristas autônomos. Houve confrontos com a polícia. O protesto é contra os motoristas que trabalham de forma ocasional usando veículos particulares e que são chamados pelos passageiros por meio de aplicativos de celular, como o americano Uber. Os taxistas
taxistas credenciados estão furiosos com a concorrência. Eles chegam a pagar 200 mil euros pela licença em um ponto de táxi registrado na Prefeitura de Paris. Segundo a polícia, 2.800 taxistas participaram do protesto em todo o país. O movimento francês foi engrossado por motoristas de Portugal, Espanha e Bélgica. Durante um evento da Semana de Orgulho LGBT na Casa Branca, o presidente americano Barack Obama é interrompido 2 vezes e em uma delas com um grito bastante conhecido por aqui. A primeira interrupção aconteceu quando uma mulher começou a gritar com o presidente americano contra a deportação de imigrantes. Obama ainda tentou argumentar, afirmando que não era obrigado a tolerar uma falta de respeito como aquela na própria casa. Como os gritos não pararam, Obama pediu que a segurança retirasse a manifestante do Salão Oval. Foi aí que um segundo grito foi ouvido, o de "Vai Corinthians!". No meio da confusão, o grito passou despercebido aos mais desatentos. Não está claro quem soltou o grito do Corinthians. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, o Hoje Tem te leva a um restaurante especializado em comidinhas típicas de Berlim. Assista agora, Todo Seu.